Olá pessoal, mais uma vez aqui com o nosso vídeo. Eu quero falar sobre alguns assuntos assim, né? Tem dia da semana que eu quero falar sobre vários tipos de assunto. Eu faço até meu roteiro aqui, tá tudo escrito, mas às vezes eu acabo falando de outras coisas porque fica tudo engajado, né? Olha, hoje eu quero falar, gente, para você tomar cuidado com as ciladas que tem por aí. Olha, a gente não é Deus, né, gente? Nós não somos Deus, somos falhos, julgamos pela aparência. Ninguém tá livre de cair num golpe, numa cilada. Mas você sabe, gente, batendo um papinho aqui na nossa mesa redonda, muitas pessoas caem em golpe porque às vezes também é muito excesso de confiança e de ingenuidade. Então é sobre isso que eu quero falar, tá bom? Ó, se você é uma pessoa que caiu num golpe, caiu numa cilada, eu não tô aqui para te criticar, eu não tô aqui para te julgar, né? Achando que eu sou acima do bem e do mal, que eu nunca caí numa cilada. Já caí em cilada, né? Já caí em golpes assim leve, né? Bem leve, coisa que não deu prejuízo, mas, né? Tem pessoas que eu acho que tá me ouvindo, de repente pode ter caído num golpe mais grave e até hoje tá tendo que pagar por isso, né? Tem vários tipos de coisa. A gente vive num mundo que, infelizmente, é muita gente ruim, muita gente mau caráter, né? Muita gente que não tem dó de ninguém. As pessoas, elas perderam o amor, né? Como diz a Bíblia. O amor de muitos se esfriou. E às vezes a pessoa, ela se aproveita quando a gente, assim, é uma pessoa mais ingênua, né? Tem um coração bom, o sangue doce, né? Como diz. É uma pessoa, assim, que não tem uma mente para fazer maldade, né? Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Você não tem uma mente pra fazer maldade com ninguém, nem deve ter. Mas você tem que ter uma mente pra sacar a maldade dos outros, pra você não cair no golpe, né? Não é porque você é uma pessoa boa, simples, que você tem que ficar toda hora se metendo em rascada. Muito pelo contrário, né? Você é uma pessoa tão boa, gosta de ajudar os outros, não é justo que toda hora alguém fica te enganando. Mas às vezes, gente, alguém engana a gente porque nós somos um pouco assim tolo, um pouco assim, sabe, fora da realidade, confiamos em todo mundo, né? E eu não vim aqui ditar regras, né, de como não cair num golpe, né? Eu sei que aqui no YouTube tem muitos especialistas que ensinam como não cair num golpe financeiro, golpe do amor, né? Cada hora surge, né, um nome de um golpe, aqueles mais antigos, mais manjados, né? Eu não vim aqui dizer umas regras. Esses vídeos são muito bons, tá? Eu aconselho você até assistir por especialista mesmo, pessoas que entendem do que tá falando, né? Eu não sou especialista, gente, em assunto de segurança. Por isso que eu não vim aqui ditar regras para isso. Mas eu vim aqui compartilhar, né, as coisas que eu penso, né, que também vão ser úteis para você não dar mole para ninguém, né? Porque o nosso mundo, gente, não é mais como antes, né? Da minha época, né, a pessoa que nasceu no final da década de 70 para cá, se você for olhar, gente, as pessoas elas tinham mais compaixão pelos outros. Agora não, isso é em todo lugar e principalmente com as pessoas mais próximas. Aquela pessoa que você menos imagina pode te trair, pode pisar na bola com você. Não adianta você colocar mais a mão no fogo por ninguém, gente. Eu fiz um vídeo essa semana dizendo, né, que as pessoas elas não vêm com placa na testa. E é verdade, elas não vêm com rótulo igual um produto. Mas as atitudes dela revelam as intenções. E às vezes a gente não repara nas atitudes, tá bom? Então é sobre isso que quero falar aqui. Ó, as pessoas se aproximam de nós, às vezes no momento que você tá mais vulnerável, né? Pode ser vulnerável sentimentalmente, né? Uma carência de amor. Pode ser vulnerável no sentido de estar precisando de dinheiro, né? Você tá precisando de emprego, você tá precisando de uma colocação. Aí existe muitas pessoas por aí que estão apontando soluções instantâneas para você ganhar dinheiro, né? E às vezes você tá com aquele afã, poxa, eu tô precisando fazer uma segunda renda, eu tô sem nada. Aí você acaba caindo no golpe, né? Ou às vezes aqueles golpes de você conseguir determinado benefício, às vezes social, e às vezes aquele benefício não é para você, e tem pessoas também que se aproveitam. Às vezes um empréstimo que é de uma maneira errada. Tudo isso, gente, você tem que prestar atenção. Nós não somos, gente, pessoas do mal, mas às vezes a gente tem que pensar o que uma pessoa do mal faria se ela fosse enganar, até mesmo para a gente se proteger, entendeu? As pessoas, gente, se aproximam, igual como diz o ditado, né, com sapatinho de algodão,
né? Não faz barulho, né? Às vezes bem intencionado, com uma fala muito mansa, né? Aparentemente querendo o nosso bem, mas olha, a esmola é muita, o santo desconfia. Né? Tem um ditado. Quando você vê que tem gente que está prometendo muita coisa, gente, fora da realidade, pessoas que estão prometendo você, por exemplo, você vai ganhar R$ 1 milhão em questão de alguns dias. Gente, para ganhar dinheiro você tem que suar a camisa. Seus pais não ensinaram isso e de repente você é uma pessoa de idade avançada e vai numa ideia dessa. Para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar, gente. Não existe solução mágica. Isso acontece, os golpistas adoram pessoas assim, entendeu? Iludido, emocionado, que quer ganhar dinheiro rápido, porque ele trabalha em cima da tua emoção. Aonde você vai ganhar dinheiro rápido? Nem com investimento. Até os investimentos, gente, você tem que levar um certo tempo para investir, para você ter uma determinada quantia a mais. E não é também uma quantidade astronômica. Não existe investimento sem risco, nem quantidade astronômica. Gente, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Quando você era pequeno, né? Lembra? Né? Quem é da minha época sabe. Os seus pais falavam assim: olha, não caia na conversa de estranho, não pega carona com estranho. Se alguém for pedir uma informação, você dá a informação mais longe. Não precisa você levar a pessoa até do lugar, né? Porque nossos pais, eles davam essa dica, né? Quando eles não estavam, eles falavam assim também: não abra a porta para quem você não conhece, né? Principalmente altas horas da noite. Por quê? Porque naquela época já existia esse tipo de gente ruim que fazia mal, né? Gente maldosa sempre existiu. Só que agora, gente, os golpes, né? As ciladas, elas estão ficando mais requintadas, mais disfarçada de coisa boa e vem de quem menos você espera. Então, toda vez que você vê que tem pessoas prometendo muita coisa, lembra do conselho que seus avós te davam: não confie no estranho. Às vezes, né, os nossos avós falavam assim, nossos pais: não dê ideia para o estranho, não leve estranho para tua casa. E você de repente leva estranho, sabe como? Através da tua rede social, através do teu computador. Você fica aí conversando em alguns aplicativos que tem aí, né, gente? Eu não sei muito o nome, né? Porque eu não lido muito, eu não vou nesses aplicativos que você vai conhecer pessoas diferentes. Não é que é errado, eu acredito que tem pessoas boas, gente, que está também querendo encontrar amizade, tudo, né? A gente não pode achar que todo mundo não presta. Não é isso. Mas, infelizmente, gente, nessa rede existe mais peixe ruim do que peixe bom. Por isso que se você é uma pessoa que vai entrar nisso aí, para conhecer pessoas, você tá bem intencionado, você não tá querendo fazer coisa errada. Mas aí nesse lugar vai ter pessoas que tá atrás de pessoas como você, ingênua. Né? Presta atenção. Você não pega carona com estranho, você não fica falando coisas da sua vida com estranho na vida física, mas você faz isso na sua rede social. Pensa bem, né? Você não dá moral para estranho, né? Não coloca estranho dentro da tua casa física, mas às vezes o computador é a porta de acesso pelo qual você coloca esse estranho e você acaba falando da sua vida para uma pessoa que você nem conhece. Você nem sabe se ela tem aquela cara mesmo que tá aparecendo, se ela veste aquelas roupas, se ela tem aquele estilo, se ela mora no lugar que ela diz que mora. Gente, isso é uma coisa mais comum do que andar para trás. Tá bom? Eu não sei porque tem gente que ainda tá caindo em umas coisas dessas. Eu sei que é dependência emocional, é muita carência, né? Você tá querendo encontrar uma amizade, um parceiro, né? Tá cheio de boa vontade. Você tem boa vontade, mas nem todo mundo é igual a você não, meu amigo. Cheio de boa vontade, cheio de boa intenção, não. É nesses lugares mesmo que circulam essas pessoas mau caráter, entendeu? Por isso coloca as tuas barbas de molho, né? Você tá aí conversando com uma pessoa que você nem sabe direito, a pessoa mostra foto, né, de lugares que ela diz que viajou, né, de carrão, ela fala que ela tem uma profissão, né, que ela tem um alto nível social. Gente, presta atenção. Não é que você não mereça coisas boas. Eu tô aqui para te dizer que você tem que lembrar do conselho da vovó. Se nossos avós estivessem vivos, né, eles pudessem dar um conselho, ele estaria dando um conselho agora, não é para os inimigos que você vê fisicamente, que estão na rede, entendeu? Eu tô aqui de bom coração dando esse conselho para você, porque eu vejo tantas reportagens por aí, né? Pessoas, coitadas, que passaram por situações que elas poderiam evitar. Tem coisas que você pode evitar, né, gente?
Você não pode evitar, às vezes, você sair para o trabalho de manhã cedo, você tá num ponto de ônibus escuro, às vezes acontecer alguém te abordar e te assar, sabe? Eu não posso falar a palavra, né? Isso aí são coisas que não tem como você controlar, né? Às vezes, sem querer, um carro bater em você, tudo. Mas, gente, quando você abre a porta da tua rede social, do seu computador, do seu celular, é como se você abrisse a porta da sua casa. Porque hoje em dia tem como as pessoas saber onde você tá, né? Tem como as pessoas te achar. Não seja tão ingênuo a ponto de pensar assim, não, eu tô aqui no aparelho, ninguém vai saber. Embora que muita gente diz assim, ah, a internet, né, é terra sem lei. Em alguns casos é terra sem lei no sentido assim, né? Que todo mundo tá falando o que quer, fazendo o que quer, tudo. Mas isso não quer dizer que um dia a casa não pode cair, tá bom? Porque a justiça um dia chega. Mas até a justiça chegar para essas pessoas que são malfeitores, você tem que tomar seus cuidados, você tem que se resguardar. Você não coloca todo mundo dentro da tua casa, dentro do teu carro, que é um lugar particular. Você não convida todo mundo para o teu quarto, onde está tua esposa, teu marido. Mas aí você convida todo mundo para tua rede, para o teu computador. Eu não estou dizendo na questão que eu estou aqui falando, né? Fazendo vídeos, mas aqui eu não estou dando dados da minha vida particular. E às vezes fica dando dados da sua vida para uma pessoa que parece que tem uma cara muito boazinha, mas por trás está, gente, querendo te prejudicar, tá bom? Esse vídeo aqui foi para que você preste atenção. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Desconfie, não importa se a pessoa é desconhecida ou você já conhece a pessoa há 10 anos, há 20 anos, você cresceu com ela circula no meio da sua família. Gente, hoje em dia ninguém pode confiar em ninguém, tá bom? É melhor você desconfiar e evitar a armadilha do que ficar colocando a mão no fogo por todo mundo e depois aí ficar chorando, tá bom? E se aconteceu você ter sido vítima de algum golpe, de alguma armadilha, né? Se for uma coisa que dependa da justiça, procure a justiça. Se for coisa que dá para resolver, mas levanta a sua cabeça, tá bom? Porque não há nada que as pessoas também fazem nessa vida que elas não colham também, tá bom? Mas enquanto isso, vai se prevenindo para você não acontecer, entendeu? Você se pega no armadilho, você tem que se precaver, tá bom? Não seja ingênua, porque quem vê cara não vê coração.